Continuando aí no tema de funções, vamos observar o seguinte detalhe aí nas funções procedurais que retornam um dado numa tabela, né? Você analisando a sintaxe dessas funções, você percebe que como você tem que declarar a estrutura do resultado, toda a estrutura do resultado, e você tem que inserir essas informações da estrutura de resultado, né? Fazer insert nessa tabela de resultado. Então, na realidade, você não precisa consultar essa informação que você vai gerar como resultado do banco de dados, né? Então, esse tipo de função permite que você, dada que você pode criar uma estrutura qualquer que não tem que estar necessariamente vinculada ao próprio banco de dados, a informações que estão dentro do banco de dados, e que você declara uma variável e que você faz insert para essa variável, nessa variável, você pode ter uma tabela criada totalmente com informações, digamos assim, calculadas, né? sem informações que você pegou nas tabelas do banco de dados, né? Então, isso permite que eu crie, por exemplo, essa situação, né? Vou criar uma tabela do tipo, uma função do tipo procedural, que retorna dado de uma tabela, que vai me gerar uma tabela com os ângulos entre 1 e 90, tá? Em graus, ou entre um valor inicial e um valor final, formados, e seus respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Então, internamente o SQL tem as funções de seno, cosseno e tangente, e com isso eu consigo realmente declarar uma estrutura de tabela dentro da função, uma estrutura de tabela resultado dentro da função, e dentro da função implementar um algoritmo que vai fazer variar o ângulo de 1 até 90, ou de um valor inicial até um valor final, calcular o valor do seno, cosseno e tangente e gerar como resultado. Então vamos dar uma olhadinha aqui na função que gera um resultado de tabela sem consultar nenhuma tabela, tá? Então, create function, o nome da função, e aqui os ângulos inicial e o ângulo final, né? Vou passar parâmetros, dois parâmetros de entrada do tipo inteiro, né? Estou considerando que esses parâmetros aí vão ser passados em graus, tá? Por isso que foi colocado aí o tipo inteiro, tá? E ele vai me gerar uma tabela resultado com a seguinte estrutura: tabela resultado, a variável tabela resultado, que eu vou usar para popular a tabela, é uma tabela com a estrutura ângulo do tipo inteiro, seno do tipo float, cosseno do tipo float e tangente do tipo float. Tá? Então eu tenho que gerar uma estrutura, a função vai me gerar uma tabela com essa estrutura aqui. E aí entra aqui na implementação do corpo da função, implementação do algoritmo, né? Declarei uma variável que eu chamei de ângulo, do tipo inteiro, que vai ser o ângulo, que eu vou usar para calcular o seno, cosseno e a tangente, tá? Estabeleci que esse meu ângulo vai ser igual ao ângulo inicial e criei uma repetição que vai se repetir enquanto o ângulo for menor do que o ângulo final. Tá? Dentro dessa repetição, eu vou inserir nessa tabela resultado informações que eu estou calculando. Então, em vez de eu dar um insert into select, como foi feito no exemplo anterior, eu estou dando aqui um insert into values e vou passar os valores. Que valores eu vou passar? Vou passar o ângulo, essa variável aqui, que está começando com o ângulo inicial, o seno desse ângulo, né? Como o ângulo está em graus, eu preciso converter ele para radiano, tá? Como é que eu faço para converter por radiano? Multiplico o ângulo por π, que é uma função que tem dentro do SQL, uma função escalar interna, dividido por 180. Então, isso aqui transforma o ângulo de graus para radiano. E aí eu calculo o seno do ângulo, que também é uma função que existe dentro do SQL. Tá? Então, tem o seno, cosseno e tangente do ângulo. Tá? E aí, após inserir essa informação na tabela resultado, eu somo 1 no valor do ângulo. E aí ele vai fazer essa repetição
do valor inicial até o valor final de ângulo que eu passei como parâmetro. Então vamos criar aqui essa nossa tabela de cálculo de seno, cosseno e tangente. Criei e vou consultar. Aqui eu vou usar o select asterisco from, porque essa função é uma função do tipo tabela, e vou passar dois parâmetros, 1,90. Então quero visualizar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos entre 1 e 90 graus. Tá? Então ele gerou aí a tabela resultado. Tá? Então ele é uma função que gera uma tabela resultado, mas ele não está consultando internamente nenhuma tabela do banco de dados. Né? E aí, conferindo aqui o valor, né, vamos pegar aqui um ângulo desses conhecidos, 45 graus, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, e o seno igual ao cosseno, a tangente é 1. Tá? Então, tem aqui um valor de validação aí do seno, né, para perceber que o cálculo está correto, né, e essa função, na realidade, gerou uma tabela e não puxou essa informação de nenhuma estrutura que exista no nosso banco de dados. Tá? Então, ele é uma função do tipo tabela, mas que não consultou nenhuma informação do banco de dados. Ok? Então, você pode pensar aí, na realidade, em várias outras situações onde você pode ter coisas desse tipo, né? Funções que geram alguma informação a partir de um algoritmo, tá? A partir de um algoritmo qualquer. Beleza? Com isso aqui a gente finaliza o tópico de funções do nosso curso.